Boa noite a todos. Estamos aí no nosso primeiro workshop da Abratel. Um prazer incomensurável ter cada um de vocês aqui conosco, nesse nosso primeiro workshop da Abratel. Nossa pretensão é fazer isso regularmente, proporcionar ferramentas a cada um dos teoterapeutas, dos psicanalistas, e nós experimentarmos aí um tempo de alegria. E conosco hoje está aí doutor Tairone Domingo, né? Ele que vai estar nos presenteando com uma palestra aí memorável que vai ficar aos nossos corações. Então, com a palavra, Tairone, por favor. Boa noite, como estão vocês? Prazer imenso estar nessa, vamos dizer, contemporaneidade dessa workshop inaugural, né? Muito feliz de estar inaugurando esse primeiro workshop. Espero que vocês possam adquirir um pouco de conhecimento, revisitar alguns conceitos e que vocês guardem no coração de vocês. Vamos lá? Vamos lá. Preparados? Apertem os cintos. Você tá com o seu PowerPoint aí? Você vai apresentar? Vou tentar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Apareceu para vocês? Sim. Tá normal para mim também. Tá? Tá a sua imagem por enquanto. Ok. Bom, esse sou eu em estado contemporâneo. Eu sou formado em administração pela Centro Universitário Internacional Uninter, sou licenciado em filosofia pela Universidade aqui de Jacarezinho, a UEMP, bacharel em teologia pela Uninter, e estou me graduando em psicanálise já estou fazendo meu TCC e fiz o MBA em teoterapia com o Dr. Silas. Acho que a maioria de vocês, né? Ninguém conhece essa pessoa, né? Vamos lá. Conceito de saúde segundo a OMS. O conceito de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é definido na Constituição da OMS, adotada em 7 de abril de 1948. De acordo com a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Por que dessa definição? Bom, isso foi depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Essa definição foi elaborada com o intuito de enfatizar que a saúde vai além da simples ausência de doença, envolvendo aspectos mais amplos do bem-estar humano. A ideia era promover uma visão holística da saúde e incentivar a adoção de políticas de saúde que abranjam diversos determinantes sociais, econômicos e ambientais. Pensa que depois da guerra estava um caos no mundo, né? Então era necessário criar essa organização para definir prevenção de saúde e assim por diante. O propósito, ao incluir dimensões físicas, mentais e sociais, a OMS busca encorajar a promoção de estilos de vida saudáveis e a prevenção de doenças que contribuam para a saúde e bem-estar das populações. Bom, existiam e existem alguma evolução nos conceitos de saúde, né? Existe o conceito biomédico, o modelo biomédico, o modelo biopsicossocial e a saúde holística. E depois a gente vai comentar por que esses três modelos. No modelo biomédico, é o que se pregava até antes da declaração da OMS sobre o conceito de saúde. Com o desenvolvimento da medicina moderna,
O foco se expandiu para incluir o entendimento das doenças em termos biológicos, enfatizando a importância de tratamento e intervenções médicas. Bom, o foco aqui está no físico e no biológico. O modelo biopsicossocial já evolui um pouco mais. Esse modelo considera que a saúde é influenciada por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Essa abordagem reconhece a interconexão entre corpo, mente e ambiente. É uma questão relacional, né? Inclusive, a psicologia tomou muito, colocando o ambiente como forma também o ambiente ele pode ser uma causa de trauma, dependendo da relação que a pessoa tem com o seu entorno, né? E temos a saúde holística, que é a que eu mais amo. Por quê? Essa perspectiva amplia a visão de saúde, considerando aspectos espirituais, né, terapeutas, emocionais, sociais e culturais, além dos físicos e mentais. Bom, é a totalidade do ser humano e o seu existir sobre todos os aspectos, corpo, alma e espírito. Conceito de contemporaneidade, né? A gente fala muito de contemporaneidade, a ciência fala de contemporaneidade, mas o que significa para nós contemporaneidade? A palavra contemporaneidade tem sua origem no latim. Ela deriva de contemporâneos, que significa que vive ao mesmo tempo ou do mesmo tempo. O prefixo com significa junto e tempo significa tempo. Assim, contemporaneidade refere-se à condição de estar vivendo ou ocorrendo ao mesmo tempo que algo ou alguém. Agora, contemporaneidade na história. Historicamente, a contemporaneidade é muitas vezes analisada em períodos específicos, como o período contemporâneo, que se inicia a partir do final do século XVIII e se estende até os dias atuais. Se vocês se lembrarem, né, o século XVIII foi muito importante porque deu início à Revolução Francesa, na arte, na filosofia. Então, foi aí que começaram a pensar a contemporaneidade do ser humano e o que ela significa na existência e para a cultura, para a artes, enfim. É bem profundo e bem vasto a questão. Contemporaneidade da história. Ela inclui eventos significativos como a Revolução Industrial, as duas guerras mundiais, a Guerra Fria e a globalização. Eu indicaria aqui também a questão do Renascimento, que foi muito importante para a cultura, para a arte, né? Acho que vocês se lembram da Capela Sistina, né? Pintada por Michelangelo, e também a Revolução Francesa, né? Sobre a questão da liberdade, igualdade e fraternidade, que deu início a tudo isso que está aqui. Os historiadores estudam como esses eventos moldaram sociedades e culturas, e como essas experiências históricas formam a condição humana. Contemporaneidade sociológica. É frequentemente usada para descrever as características e as dinâmicas da sociedade atual, levando em consideração os fenômenos sociais, políticos e econômicos que moldam o mundo moderno. Analisa as interações humanas, redes sociais, mudanças de valores e normas, além das reações e eventos globais que impactam as vidas cotidianas. Eu estou muito rápido ou está bom para vocês? Porque o nosso tempo é curto. Tá tranquilo. Tá bom. Tranquilo. Tá ótimo. E conto com a Não, paciência. hoje é hoje ainda. Vamos lá. Contemporaneidade na filosofia. Bom, pode ser em relação ao tempo e à existência. São temas fundamentais para a filosofia. Tempo e existência. E espaço. Caberia espaço ali também.
Filósofos contemporâneos exploram como a experiência do tempo afeta a subjetividade humana e como a maneira como interpretamos nosso tempo atual influencia nosso entendimento da realidade. Vocês já ouviram falar de depressão, ansiedade, estresse, né? Não tem nada a ver com o tempo, né? Essa discussão pode incluir o conceito de contemporaneidade como um modo de estar no mundo que diferencia a experiência de pessoas em diferentes épocas, mesmo que essas experiências sejam simultâneas. Às vezes nós estamos tão interligados na tela da internet que a gente perde a noção de onde nós estamos. Se a gente está no agora ou se nós estamos viajando no tempo. Conceito de teoterapia. Acho que ninguém sabe esse conceito, né? É uma abordagem terapêutica, integrativa, que combina princípios psicológicos e bíblicos para fomentar a cura e transformação pessoal. Esta prática considera as dimensões físicas, emocional, mental e espiritual do indivíduo. O objetivo é integrar a dimensão espiritual do ser humano no processo de cura e desenvolvimento pessoal. A teopsicoterapia é uma abordagem que integra fé e psicanálise. É uma ciência inovadora que tem se mostrado eficaz na ajuda da integração pessoal e social. Pessoal e social, viu, pessoal? O que é o ser humano? Você sabe quem você é? O ser humano é uma entidade complexa, não definível por apenas uma abordagem, mas convergente nas ciências que enfoquem seus aspectos biológicos, racionais, sociais, culturais, espirituais e psicológicos. Você, nós, eu, somos uma complexidade. O que é o ser humano? Aqui uma definição bem profunda do Martin Heidegger, um filósofo alemão. Ele diz o seguinte: o ser humano é um ser no mundo, ou seja, um ser em situação, que está sempre aberto a se transformar. Heidegger chama o ser humano de Dasein, que significa aquele que dá sentido às coisas. Eu deixo uma pergunta no ar para você. Quais os sentidos você tem dado às coisas que estão à sua volta e àquilo que está dentro de você? O perfil do ser humano contemporâneo é o nosso, hein? Presta atenção. O perfil do ser humano contemporâneo é marcado por uma série de características e comportamentos que refletem as mudanças sociais, tecnológicas e culturas das últimas décadas. Aqui estão algumas das características principais. Esse ser humano ele é conectivamente digital, ele tem a diversidade e inclusão em seu coração, consciência ambiental, educação e especialização, mudança nos valores e estilo de vida. Conectividade digital é o que nós estamos fazendo aqui hoje, na prática. O ser humano contemporâneo está fortemente conectado por meio de tecnologias digitais, como smartphones, redes sociais e a internet. Isso facilita a comunicação instantânea e o acesso a uma quantidade imensa de informações. Eu tenho uma crítica a isso daqui, que nós temos muita gente informada, mas a qualidade da informação nem sempre é plausível. E há muita informação, muita gente informada, mas pouca formação dessas pessoas. Diversidade e inclusão. Há um maior reconhecimento e valorização na diversidade cultural, étnica, de gênero e de orientação sexual. O indivíduo contemporâneo tende a ser mais aberto e inclusivo. Aqui é uma questão muito séria. Nós temos questões homofóbicas, xenóficas, e etc. e tal. Tudo que tem a ver com a questão pecado, moral,
ética, cabe tudo aqui em diversidade e inclusão. Consciência ambiental. Existe uma crescente consciência sobre questões ambientais e uma maior responsabilidade em relação ao consumo sustentável e à preservação dos recursos naturais. Aqui uma pausa para você pensar na sociedade do consumo. É impossível andar junto uma sociedade do consumo com uma consciência ambiental. E essa consciência ambiental cabe ao ser humano. Porque muitas vezes o ser humano hoje, ele também está sendo descartado. Ele faz parte dessa consciência ambiental porque ele também faz parte desse meio ambiente. Sem uma sustentação de ser e estar um ser humano na completude, essa consciência ambiental jamais vai ter sucesso. Educação e especialização. O acesso à educação aumentou e existe uma ênfase cada vez maior em habilidades especializadas e no aprendizado ao longo da vida. Havia uma época em que, há uns 10 anos atrás, eu lembro que as empresas elas queriam faz tudo. Era importante que você soubesse um pouquinho de cada coisa. E você poderia entrar numa vaga, por exemplo, né? O que você sabe fazer? Eu sei fazer um pouco de cada. Então você serve. Então você buscava muito um conhecimento amplo. Hoje não. Hoje as empresas estão mais focadas em conhecimentos mais focados, menos amplos, mas mais incisivos e mais especializados. Então hoje o foco é na especialização. Não é mais no sujeito que sabe tudo, mas sabe pouco. Mudança nos valores e no estilo de vida. Eu vou comentar isso no final, mas é muito importante. Valores como flexibilidade no trabalho, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, é uma busca por experiências significativas. São cada vez mais comuns. Integração, humanidade e espiritualidade. Nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Teilhard de Chardin, filósofo e teólogo. Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido isso em alguma mensagem, alguma ministração em alguma igreja. Integração, humanidade e espiritualidade. A evolução humana tem um sentido tanto imanente para dentro de cada um de nós, e eu diria que é a força desse Deus que vive em nós, que é o Deus conosco, que é o Espírito Santo, que Deus está em tudo, e transcendente, que Deus está acima de tudo, o ser humano como matéria e espírito, conectado naquilo que Deus criou em toda a sua criação no Éden. Integração, terapia e ciência. É um tema em que a psicologia tem estudado muito. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo de psicanálise sobre isso, e citaram muito o diálogo entre Freud e Pfister, essa integração, se é possível. Vamos ver. O bondoso Criador colocou 4 desejos no homem, pelos quais podemos dizer que esse é segundo a imagem de Deus: a fé, a consciência e o desejo de saber, o sentido pela estética. Carl Ernst von Baer, biólogo, pai da embriologia. Eu vou citar alguns aqui, tá? Penso que os cientistas, assim como outras pessoas, precisam aprender de Cristo. E acho que os cristãos, cujas mentes dedicam-se à ciência, são chamados a estudá-la para que a sua visão da glória de Deus possa ser tão extensa quanto possível. James Clerk Maxwell, físico matemático. Você já pensou ouvir isso de um físico, de um cara totalmente matemático? Dizer que Cristo, aprender de Cristo, é a essencialidade da vida? E que a visão da glória de Deus é tão extensa o quanto possível?
É tremendo isso, não é? O primeiro gole do copo das ciências naturais torna ateu. Mas no fundo do copo, Deus aguarda. Aqui, o Warren Weisenberg, prêmio Nobel de Física, ele está dizendo o seguinte, que quando um cientista ateu, ele descobre alguma coisa, aquilo é só sombra de que tem algo mais profundo. E que esse mais profundo, muitas vezes, aguarda um mistério que ele não sabe o que é. Então ele diz, esse mistério só pode ser Deus, não tem outra coisa. A ciência sem religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Albert Einstein. E aqui, Martim Lutero diz o seguinte, a ciência sem fé é loucura e a fé sem ciência é fanatismo. Por isso, nunca deixem de adquirir conhecimento. Deus nos deu uma mente extensiva, uma mente flácida, uma mente dinâmica, para cada dia mais conhecer e aprender mais da humanidade. Quanto mais você aprende da humanidade, mais você está perto de Deus. Agora, aqui é algo triste, mas importante. A saúde mental contemporânea, dados negativos da saúde mental contemporânea. A saúde mental contemporânea enfrenta desafios como a depressão, a ansiedade e o estresse, mas também tem possibilidades de tratamento e de recuperação. O suicídio se tornou epidemia de proporções globais. Uma pessoa se suicida no mundo a cada 40 segundos. É triste isso, né? E a maioria de vocês recebe todos os dias pessoas depressivas, ansiosas, estressadas. É um fenômeno da modernidade, dessa contemporaneidade atual. De acordo com a OMS, 1 em cada 8 pessoas no mundo tem algum transtorno mental. A depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% no primeiro ano da pandemia do Covid-19. O isolamento social e o trabalho remoto aceleraram o aumento de casos de ansiedade e depressão. Eu acho que pela prática que vocês tiveram no isolamento social, na Covid-19, deu para perceber em loco isso, né? Esse aumento tão terrível. A falta de vínculos sociais, a incerteza sobre o futuro e o uso das redes sociais podem impactar negativamente a saúde mental. A depressão pode causar sofrimento, disfunção no trabalho, na escola ou no meio familiar. A depressão pode levar ao suicídio, que é a segunda principal causa de morte entre pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Percebeu que 15 e 29 anos está o futuro do nosso mundo? Pessoas entre 15 e 29 são crianças e adolescentes e jovens que estão matando o nosso provável futuro. Transtorno mental versus doença mental. Qual a diferença? Transtorno mental pode ser visto como um estado alterado de saúde mental que pode interferir na vida cotidiana, causando angústia ou comprometimento. Refere-se a uma gama de condições que afetam o funcionamento mental, emocional ou comportamental de uma pessoa. Exemplos incluem ansiedade, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, entre outros. O uso da palavra transtorno está relacionado com um conceito mais amplo de diagnóstico. Às vezes não é possível, pessoal. É uma trajetória diagnóstica que varia muito de pessoa a pessoa, multifatoriais. São de origem psicológicas, influenciadas por causas traumáticas, pensamentos, emoções, etc. Para resumir isso aqui, são influenciados por relações sociais,
econômicas, pessoais, todo o ambiente onde acontece a existência do ser humano. Todos os lugares podem ser um ambiente que pode influenciar a cura ou a doença. Doença mental refere-se a uma condição que afeta a funcionalidade da mente, com sintomas e características clínicas específicas, reconhecidas no sentido médico, cujas implicações possuem diagnóstico claros e critérios definidos. Exemplo, mal de Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, entre outras. A diferença crucial é que a doença mental é um estado patológico que exige tratamento e é diagnosticável e frequentemente tratável, causas genéticas, neurológicas ou químicas no cérebro. Ficou claro, né, que trauma mental e doença mental, a doença mental ela tem um diagnóstico já bem esclarecido, né? Enquanto que o outro não, o outro já é algo muito mais menos definitivo, porque as implicações relacionais na vida das pessoas são muito complexas. Quais os desafios contemporâneos para a teoterapia? Para nós, teoterapeutas. A saúde mental é tão importante quanto a física. O equilíbrio entre os 3 pilares, a tríade humana, corpo, mente e espírito, é fundamental para o bem-estar. O desafio da implementação dos pilares, não apenas no indivíduo, mas também na coletividade, que estão interligados aos fatores socioculturais e ambientais. Às vezes você está trabalhando, fazendo terapia com uma pessoa, mas o ambiente que ela está é muito inóspito, muito doentio e causa o trauma dele. Então, quando a gente fala de trabalhar o individual e o coletivo, vai ter que ajudar nessa ambientação dele a ser mais saudável também. E muitas vezes a pessoa se cura, mas ela continua no ambiente que a deixa doente. Então, é complicado. O termo saúde mental está relacionado à forma como uma pessoa reage às exigências, desafios e mudanças da vida e ao modo como harmoniza suas ideias e emoções. Diariamente vivenciamos uma série de emoções boas ou ruins, mas que fazem parte da vida. Como lidamos com essas emoções? Tristeza, raiva, frustrações, insatisfações, etc., é o que determina como está a qualidade da nossa saúde mental. Muitas vezes, você ser obrigado a se adaptar a um ambiente lhe causa doença mental. Muitas aflições, toda a adaptabilidade que não seja tomada pela completude do ser, ela vai causar algum trauma naquela pessoa. Os 3 pilares da saúde mental em psicologia. Na psicologia, eles têm 3 pilares que são os mais importantes. Prevenção, que foca em evitar problemas. Percepção, que envolve a compreensão e reconhecimento desses problemas. E o tratamento, que abrange abordagens terapêuticas e medicamento quando há a compreensão e o reconhecimento desses problemas. Na prevenção, nós temos hábitos saudáveis, limites e descanso, e apoio social. Em hábitos saudáveis, uma alimentação equilibrada, sono regular, atividade física e prática de autocuidado, como mindfulness, mente plena, e meditação, são importantes para a saúde mental. Limites e descanso, o sabático, descansar em Cristo, principalmente. Estabelecer limites em relacionamentos e trabalho e garantir descanso adequado são cruciais para evitar estresse e burnout. Apoio social, manter relacionamentos saudáveis e buscar apoio em momentos de dificuldade é fundamental. Às vezes a gente não tem apoio, né? A gente atende pessoas
com famílias totalmente desestruturadas, né? Então é complicado, né? Percepção. A percepção nós temos autoconsciência, buscar ajuda e conscientização. A autoconsciência é reconhecer os sinais de alerta de saúde mental. Ao entender as próprias emoções e pensamentos, é importante. Se a pessoa tem muito esquecimento, ela tem uma vacância na sua mente, está sentindo algumas coisas assim que nunca sentiu antes. Se ela reconhecer isso, é bom, é uma autopercepção dela. E buscar ajuda quando essa percepção é não ter medo de procurar ajuda profissional quando necessário, seja um psicólogo, psiquiatra ou outro profissional de saúde. Muitas dessas pessoas acham que buscar um profissional na área terapêutica, psicológica, psiquiatria, acham, não estou louco, né? Ainda tem esse mito, né? Que precisa ser quebrado ainda hoje, infelizmente. E conscientização, buscar informações sobre saúde mental e seus diferentes aspectos, como ansiedade, depressão e estresse. Às vezes a pessoa está triste, mas aquela tristeza ainda não é uma depressão. É uma tristeza. Mas quando essa tristeza não vai embora, ela vai se instalando, se instalando, se instalando, e fica ali e vai aumentando, ela pode gerar uma depressão. Aí já é um sinal vermelho para que ela busque ajuda, para não evoluir para uma coisa mais séria. Tratamento. Terapia, meditação e apoio. Terapia. A psicoterapia pode ser uma ferramenta valiosa para lidar com problemas de saúde mental, oferecendo ferramentas e estratégias para melhorar o bem-estar. Medicação, no caso da psiquiatria, em alguns casos a medicação pode ser necessária para tratar certos transtornos mentais, como ansiedade e depressão. Às vezes a química do corpo, ela precisa de restauração, de uma reestruturação química. Então é necessária essa medicação, né, para equalizar aquilo que causa, por exemplo, o estresse, né? Tem o hormônio do estresse que eu não me lembro agora. Tem o hormônio da felicidade e do prazer. Então a química ajuda a restaurar isso. Apoio, ter um sistema de apoio social forte, como amigos, familiares ou grupos de apoio, pode ser fundamental durante o tratamento. E os 3 pilares bíblicos para a saúde plena, vocês lembram? Vamos revisar? Efésios 4, 22 e 24. Nós tivemos uma aula específica sobre isso. Os 3 pilares bíblicos para a saúde plena. Remover, renovar, revestir. Remover comportamentos negativos, pedras de incredulidade, dúvidas, memórias emocionais negativas, resíduos interiores, entulhos da alma, crenças sabotadoras. Renovar. O modo de pensar é alterar mandatos psíquicos, mandatos parentais, pessoais, geracionais, renovar e ativar potenciais, competências e habilidades. Renovar-se na saúde de Cristo. Revestir-se da saúde de Cristo, físico, mente, vontade e emoções. O autor da vida não fez a humanidade para viver uma vida, a criou para viver uma plenitude conjuntamente para a sua glória. Qual o papel do teoterapeuta? Se não reconectar esse ser, que é corpo, alma e espírito, à saúde desse Criador. Esse é o maior desafio da teoterapia, reconectar essa pessoa a receber as potencialidades plenas em Cristo Jesus. Aqui, algumas frases que é para nossa reflexão. O que não mudou? Há 2.000 anos atrás, isso estava escrito. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Uma conexão corpo, alma e espírito. 3 João 1, 2.
Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo nos diz: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Íntegros, integridade, corpo, alma e espírito. E Paulo é bem incisivo aqui, ó, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês, saúde plena. Curar quando possível. Isso aqui foi escrito há mais de 3.000 anos, tá? Por Hipócrates, o pai da medicina. Ele foi um sábio médico da Grécia, e olha só o que ele escreveu já naquela época, sem ter a evolução biológica, fisiológica, medicina que nós temos hoje. E vejam como é contemporâneo isso. Curar quando possível, aliviar quando necessário, consolar sempre. O que é teoterapia? Curar quando possível, aliviar quando necessário, mas consolar sempre. Parece que Jesus está aqui nessa frase. Dos alimentos farás a tua medicina. Que o teu alimento seja o teu remédio e o teu remédio seja o seu alimento. As forças naturais que se encontram dentro de nós são os que realmente curam nossa doença. Eu diria que hoje as forças naturais, mentais e espirituais que encontram dentro de nós é que realmente curam as nossas doenças. Parafraseando aqui Hipócrates. Referências bibliográficas. Obrigado por sua presença. Shalom Adonai. Que você receba em nome de Jesus e que toda a adaptação que você tem a fazer no mundo moderno, nesse mundo contemporâneo que está nascendo, seja uma adaptação em que o teu corpo, mente e espírito possa encontrar o equilíbrio, a medida certa para que você seja plenamente saudável. Porque é impossível não se adaptar, mas é possível adaptar de uma forma saudável. E que o Senhor Jesus te fortaleça, te dê sabedoria em cada momento da sua vida, em que a adaptação desse mundo lhe seja obrigatória. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Parabéns. Vai disponibilizar para a gente o material, né? Esse material já está no e-mail de vocês. Todos que fizeram a inscrição já receberam aí. Já está programado para enviar. Dá uma conferidinha lá. Eu quero fazer só uma observação aí, né, dessa consideração que o Tyrone fez, né? Curar quando possível, aliviar quando necessário, consolar sempre, né? É um pilar que a gente utiliza demais aqui na nossa clínica. A gente utiliza aquela mãozinha, não sei se todos têm a técnica, né? Decisão com determinação, decisão com disciplina, não sei se todos aprenderam, mas a gente usa sempre a frase lá, né? Corpo ativo, mente desperta, espírito radiante, né? Exatamente esse contexto, corpo ativo, de você estar com sono regular, alimentação boa, né, e exercício físico, né, e mente desperta, sempre pensamentos positivos, pensamentos bons, espírito radiante, que é a ligação nossa com dimensão noética, dimensão transcendental, né. Então, essa é uma frase aí que me levou, né, curar quando possível, aliviar quando necessário, consolar sempre, né, trazendo esse contexto todo aí para a nossa vida. Parabéns, Tyrone, pela boa apresentação. Muito boa. Obrigado. Muito fundamentada. Para mim foi assim, a primeira vez que eu faço um workshop. E não é fácil, né? Dá aquela frio na barriga, na espinha, ainda mais com
com quase 12 graus aqui. Mas, obrigado pela paciência de vocês, tá? Isso Aí daí, o frio não tá só na barriga, né? esse conteúdo é um conteúdo resumido, né? Porque é vasto, né? Filosofia, sociologia, antropologia, isso tudo engloba o ser humano. Então, tem muita coisa para pensar, tem muita coisa para fazer, mas eu diria assim, eu estava pensando até o que eu ia dizer no Congresso, né? Porque muitas vezes, contemporaneidade, a gente pensa uma coisa muito longe, e eu quero que vocês pensem nisso também, porque contemporaneidade é uma questão de presença, eu falo isso sempre na igreja e para as pessoas que eu atendo, né? Contemporaneidade é uma questão de você estar presente, corpo, alma e espírito. Às vezes seu corpo está ali, mas tua mente não está ali. Então, que você seja presente para você e seja presente para o outro, né? Então, essa presença vai trazer cura para você. Então, contemporaneidade nada mais é do que presença, corpo, alma e espírito, para que você aprenda com profundidade, para que você se cure com profundidade e que, acima de tudo, você se ame e se relacione em amor com essa profundidade de ser presente e estar presente. Em nome de Jesus. Nesse sentido, né, Tairone? A gente lembra aí da Gestalt terapia, né? A presentificação. E eu posso dizer aqui para vocês que quando eu aprendi a estar presente, as coisas começaram a melhorar muito na minha vida. Isso que você falou é muito sério. Às vezes, numa sessão, a gente percebe que a pessoa está ali, mas ela não está. Isso é muito sério, né? Igual você falou, é muito vasto o campo. E esse seu pontapé inicial aí nos encoraja, né? A gente fala na igreja, a gente dá palestra para as pessoas, mas, assim, falar para colegas, assim, eu acho que não é só a barriga, não, acho que tudo fica frio. Imagina, né, doutores e mestres aqui, com anos de prática, e nós estamos engatinhando, né? Não somos bebê reborn, mas estamos engatinhando. Exato. Vamos juntos, vamos juntos.